Sim, uma palavra amiga, um sorriso, um aperto de mão. Temos uma visitante conosco hoje, Loreni. Loreni? É Loreni. Bem-vinda. Deus lhe abençoe. É bom tê-la conosco. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Alguns rápidos anúncios estão sendo projetados aí, deixa eu mencionar alguns deles. O primeiro deles é que estaremos orando segunda, terça e sábado. Você é bem-vindo a participar das orações. Um grupo de pessoas essa semana se prontificaram a jejuar amanhã, segunda-feira, e encerrar o dia em oração aqui na igreja. Estamos orando para o mover de Deus nas nossas vidas. E eu menciono porque se alguém quiser jejuar conosco, você pode fazer isso. Amanhã estaremos jejuando, um grupo de pessoas buscando a Deus. Eu quero convidar os irmãos a participar desse jejum e encerrar o dia em oração aqui na casa do Senhor às 7h30, de 7h30 às 8h30. Também nessa semana teremos Santa Ceia na quarta-feira. E domingo passado eu anunciei às 7 horas, mas foi adiado para 7h30. Então o culto de Santa Ceia será de 7h30 às 8h30. Algumas pessoas mencionaram que é difícil chegar na igreja às 7. A equipe de louvor vai estar ministrando, vai ser uma bênção. Não perca, essa quarta-feira, Santa Ceia às 7h30. Programa de rádio também não esqueça. E os demais anúncios estão aí. Ah, sim, quero falar sobre os jovens. Jovens, durante todo esse ano, nas quartas-feiras de Santa Ceia, nós vamos fazer a Santa Ceia logo no princípio do culto, para que vocês ainda possam ter reunião de vocês às 8 horas. Talvez atrase um pouquinho, 8h05, 8h10 no máximo, mas eu vou tentar liberar vocês às 8 para que vocês ainda possam se reunir de 8 às 9. Então, jovens, venham, não percam a Santa Ceia e venham preparados para ter a reunião dos jovens também, com o irmão Gessé, a irmã Fábio, de 8 às 9, toda quarta-feira, inclusive as quartas-feiras de Santa Ceia. Uma outra coisa, queridos, que eu vou falar rapidamente, não está no telão não, mas diversas pessoas já me perguntaram, então eu achei por bem fazer um rápido anúncio, e tem a ver com a questão de carteira de habilitação, né, aquela driver's license, e esse projeto de lei, aliás, não é um projeto de lei, uma ordem executiva do presidente que saiu algumas semanas atrás. Nas últimas 2 ou 3 semanas, eu devo ter recebido pelo menos uma dúzia de telefonemas ou e-mails, não, até mais do que isso, perguntando sobre isso. Então, para tentar esclarecer de uma vez só, eu vou falar em público sobre isso rapidamente. A igreja não é lugar para isso, não é para a gente falar muito sobre isso, porque a gente está aqui para falar de Jesus, né? Mas como isso afeta a nossa comunidade e é de bênção para os irmãos, eu só quero dar um esclarecimento e dizer que eu recomendo. A pergunta número 1 que as pessoas me fazem é: pastor, faço ou não faço? Recomendo ou não? E a resposta curta é: eu recomendo que os irmãos, número 1, peguem a carteira de motorista, porque o estado da Califórnia agora está permitindo isso. E número 2, que façam sim essa ordem executiva do presidente, que é uma solução temporária mais válida para aquelas pessoas que estão aqui indocumentadas. Tem uma série de requerimentos, mais ou menos 7 requerimentos indispensáveis para você qualificar. E se você quiser ver esses requerimentos, você pode ir no website da minha firma, Flávio Carvalho Law, flaviocarvalholaw.com. E tem clica no tabzinho que diz blog, e se você for lá no blog, o nome desse programa é DAPA, D-A-P-A, DAPA. E você clica num blogzinho, num artigozinho sobre DAPA, e você vai ver os requerimentos todos ali. As aplicações ainda não estão sendo aceitas e nem vão ser aceitas, provavelmente até o meado de março. Então, se alguém pedir para você pagar alguma coisa para aplicar, não creia, porque é mentira. Se alguém te disser que vai custar X ou A, B ou C, não creia, porque é mentira. O que se sabe está ali naquele artigo, você pode encontrar em outros lugares também, não, é só googlar, ir no Google e botar DAPA, DAPA, e você vai poder ver a informação, mas ainda não dê dinheiro a ninguém, porque ninguém sabe quanto vai custar o processo, ninguém sabe quantas aplicações têm que ser preenchidas, porque isso ainda não foi publicado. O que foi publicado, sim, são os requerimentos
e que, a não ser que o Congresso faça alguma coisa, essa ordem executiva entre em efeito em algumas semanas. E mais ou menos no meado de março, 120 dias depois da ordem, ela entra em vigor. Então, cai em março, e eu calculei a data, inclusive está nesse artigo, você vai saber exatamente. E quando forem publicados os formulários e o preço do processo e tudo mais, então as pessoas vão poder ter uma noção mais específica. Mas eu recomendo, pastor, faça ou não faça? Eu recomendo que você faça, porque abre uma porção de portas. É uma solução permanente? Não. Mas vai levar a uma solução permanente. Eu creio que nos próximos anos o Congresso vai tomar uma providência mais permanente e melhor. Mas esse é um passo nessa direção e eu recomendo. Outra pergunta que as pessoas fazem, pastor, e se eu preencher e dar toda a minha informação para o governo e o governo mudar de ideia depois? Será que eles vão usar essa informação para me caçar? É possível, mas é muito pouco provável. Isso não acontece, a não ser que você cometa um crime, terrorismo, assassinato, tráfico de droga, uma coisa assim. Sim, eles podem usar essa informação para te procurar, te achar e te deportar, te botar na cadeia ou o que for. Mas, caso contrário, é pouquíssimo provável. Eu não consigo imaginar uma circunstância em que o governo vai usar essa informação contra as pessoas que aplicarem. Então, o pior que pode acontecer é eles negarem, mas eles não vão usar essa informação contra você, então eu recomendo sim, tanto a carteira de motorista na Califórnia, quanto esse processo assim que ele estiver disponível, ok? Para mais informações, entre em contato comigo, o meu e-mail é fc, minhas iniciais, fc@flaviocarvalholaw.com, e eu respondo o que eu puder responder e esclareço o que eu puder esclarecer. Mas é interessante entender, queridos, que eu creio que tanto uma medida quanto outra já é providência de Deus para facilitar a vida do povo de Deus. E uma das coisas que a gente vai ver agora no livro de Jó é que a piedade de Jó beneficiou muitas outras pessoas. Porque Jó era um homem temente a Deus, a família dele foi abençoada. E eu tenho certeza que Deus está agindo em prol do seu povo. E que muita gente vai se beneficiar, vai pegar uma carona na bênção do povo de Deus. Então eu quero te encorajar, porque nós temos orado sobre esse assunto e pedindo que Deus dê solução, e nós devemos ser gratos quando Deus responde. E eu vejo nessas providências já uma resposta de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Muito bem, vamos falar sobre Jó hoje. Na semana passada nós introduzimos os livros poéticos da Bíblia e falamos que são 5 os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E esses 5 livros poéticos são muito importantes porque eles têm a ver com a vida emocional do povo de Deus. Eles invalidam, não invalidar, é o contrário. Eles justificam a vida emocional do povo de Deus e nos mostram que Deus fala conosco também através da poesia. E aqui nós encontramos então a entrada para esses livros poéticos, que é o livro de Jó. O livro de Jó fala da vida de um homem que lutou e venceu. Então todos nós podemos nos identificar com Jó, porque nós também lutamos e vencemos. Quando diz amém? Amém. Muito bem, então vamos falar sobre Jó. Em primeiro lugar, vamos aprender um pouquinho sobre o homem Jó. Jó, o homem. Jó era um homem piedoso e rico. Ele era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas e muitos servos. Aliás, a Bíblia descreve ele como o homem mais rico de todo o Oriente. O homem mais rico de todo o Oriente. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era um homem bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer o que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Versículo 4, os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes.
Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Rapidamente falando sobre Jó, note que Jó era um homem temente a Deus e rico. É importante que a gente entenda, queridos, que não quer dizer que toda pessoa que teme a Deus vai automaticamente ficar rica. E nem quer dizer que toda pessoa que é rica é porque ela teme a Deus. Então vamos entender que essas coisas não são verdade. Mas vamos entender também que é possível ser temente a Deus e rico ao mesmo tempo. Quantos dizem amém? Aliás, Deus quer prosperar o seu povo para que pessoas prósperas possam investir no reino de Deus, na evangelização do mundo e na expansão do reino de Deus. Então Deus se agrada de abençoar o seu povo, e uma pessoa pode sim ser rica e temente a Deus. E Jó é um exemplo disso. Ele tinha uma família bonita, uma esposa, 7 filhos, 3 filhas e muitos empregados, animais e etc. E note que já nos nossos dias, esse número de propriedade já indicaria uma pessoa muito rica. Imagine naquele tempo. Imagine naquele tempo. Ele de fato era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas o mais importante de Jó é o que diz no versículo 2, que ele era um homem bom, honesto, temente a Deus e procurava não fazer nada errado. Em outras palavras, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus e que sempre evitava tudo de errado. E com isso Deus então o abençoou bastante. Note também uma coisa interessante. O relacionamento de Jó com Deus proporcionou uma bênção não só para ele, mas para as pessoas que estavam ao seu redor. A prosperidade de Jó prosperou aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Tanto que os filhos de Jó viviam em abundância, sem nem saber por quê. A Bíblia diz que eles faziam festas entre eles e celebravam aquela prosperidade, aquela bênção. E eles nem sabiam por que eles eram tão prósperos, mas a Bíblia nos diz aqui por quê. Por causa do relacionamento de Jó, da intimidade de Jó, do caráter de Jó. Isso é importante, queridos, porque a gente deve se conscientizar que quando nós tememos a Deus, servimos a Deus e Deus nos abençoa, nós somos uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que vão pegar carona na nossa bênção. Então, tem pessoas que vão prosperar porque nós somos prósperos. Tem pessoas que vão ser abençoadas porque nós somos abençoados. E uma dessas pessoas são os nossos familiares imediatos, as pessoas que estão do nosso lado. Por isso, tema a Deus e sirva a Deus e busque a Deus, porque é uma maneira de você abençoar as pessoas que você ama. É uma maneira de você abençoar o seu cônjuge, é uma maneira de você abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, os seus parentes. Quando você serve a Deus, você pode ser não só abençoado, mas ser também uma bênção. Note também outra coisa interessante. Jó era uma pessoa que temia tanto a Deus que, quando os filhos de Jó faziam esses churrascos, esse comes e bebe, e riam e brincavam e tudo mais, no dia seguinte, Jó, por precaução, ele fazia uma vigília. E ele dava uma oferta especial a Deus e intercedia pelos seus filhos. Ele orava e dizia: Senhor, se na festa de ontem à noite, meu filho, minha filha, se eles fizeram alguma coisa errada, perdoa eles. E eu te faço essa oferta, eu te busco nessa madrugada em prol dos meus filhos. Amados, Deus honra e abençoa, Deus ouve e responde à intercessão de um pai, de uma mãe que ora pelos seus filhos. Então Jó botava, ele estendia sobre os filhos deles uma camada de proteção espiritual. Tanto que Satanás viu essa capa de proteção. E isso irritava o inimigo, porque o inimigo queria atacar a família dele e não conseguia, por causa dessa camada de proteção. Aliás, é isso que nós vamos ver agora no versículo de 6 a 12. Porque no versículo de 6 a 12 surge Satanás, o inimigo. A Bíblia diz que os anjos compareceram diante de Deus.
E entre os anjos estava também Satanás. A palavra Satanás no hebraico simplesmente significa inimigo ou adversário. Esse é o papel do inimigo. Ele se opõe ao povo de Deus, aos filhos de Deus, às pessoas que temem a Deus. E Deus então perguntou para o inimigo assim: você já viu meu servo Jó? E Deus começa a se gabar de Jó. Deus começa a falar bem de Jó, e ele menciona: olha, eu gosto muito desse meu filho Jó, porque ele me teme, ele me reverencia, ele é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa íntegra. E a raiva do inimigo começou a subir. E o inimigo então acusa Jó de interesse, de ser interesseiro. O inimigo diz assim: mas é lógico que Jó te serve, é lógico que Jó te busca, é lógico que Jó te adora. Você tem protegido ele, você tem cercado ele, você não deixa nada de ruim acontecer na vida dele. Olha só o versículo 9. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Amados, note que o relacionamento de Jó com Deus botava uma cobertura espiritual sobre não só ele, mas a sua família e sobre as suas possessões. E Satanás reconhecia essa cobertura. Satanás falou dessa cobertura diante de Deus, falou: olha, é lógico que ele te serve, eu quero atacar ele, eu quero causar algum prejuízo para ele, não consigo, porque tu proteges ele. É interessante que os filhos de Jó estavam debaixo dessa proteção e aparentemente não sabiam. É interessante que os filhos de Jó se beneficiavam dessa bênção, mas aparentemente não sabiam. O que nos traz uma lição aqui, queridos, que é possível se beneficiar das bênçãos de Deus, receber a bênção de Deus, sem ter necessariamente um relacionamento pessoal com Deus. E tem muitas pessoas, por exemplo, que frequentam a igreja e que participam da vida da igreja porque reconhecem que tem algo especial aqui. Tem pessoas que gostam de estar perto do povo de Deus porque sabem que tem uma paz, um amor, uma bênção que reside naquele lugar. Tem pessoas que frequentam o louvor porque entendem que quando eu participo no louvor eu me sinto tão bem. Mas eu quero te dar uma palavra de precaução, cuidado para você não vir na igreja, participar do louvor, vir à oração e desfrutar da bênção sem desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Porque o que aconteceu aqui é que Deus permitiu a Satanás, ok, você está me desafiando e você está acusando Jó, então vamos deixar Jó ser testado. E o teste era para Jó, mas afetou todo mundo que estava pegando uma carona no relacionamento de Jó. E Deus não permitiu que Jó morresse, mas a família dele morreu, os filhos dele morreram. E isso me chama a atenção. Deus falou: olha, não tira a vida de Jó, mas permitiu que a vida dos filhos de Jó fosse ceifada. O que sugere para mim que os filhos de Jó possivelmente não tinham a cobertura própria deles. E quando a cobertura de Jó foi removida, os filhos de Jó ficaram sem proteção. E por isso foram sujeitos ao ataque do inimigo. O inimigo não pode... eu não creio que os filhos de Jó se perderam. Eu não creio que os filhos de Jó foram para o inferno, porque o inimigo não tem esse poder. Mas sem a cobertura que tinha sobre a vida deles foi ceifada. E isso é uma precaução para nós, para a gente orar para que essa cobertura que Deus põe sobre a nossa vida possa realmente se estender para as pessoas que estão ao nosso redor, mas que elas também desenvolvam um relacionamento pessoal com Deus, para que, mesmo que nós sejamos provados e a nossa cobertura caia, ou Deus permita que a nossa cobertura seja removida por algum tempo, que essas pessoas ao nosso redor também tenham a sua própria cobertura para que a vida deles não sejam ceifadas. Faz sentido o que eu estou falando? Então vamos orar nesse sentido.
O que aconteceu então foi o seguinte: essa cobertura foi removida temporariamente por permissão de Deus. E o inimigo então atacou a Jó. E a primeira coisa que ele perdeu foi a sua riqueza. A segunda coisa que ele perdeu foi a sua família. A terceira coisa que ele perdeu foi a sua saúde, no capítulo 2. Tudo que ele tinha foi roubado ou destruído. Os seus filhos morreram. E, por fim, a sua saúde também foi ceifada. É interessante notar que Deus pôs um limite no ataque de Satanás. Deus falou: olha, a vida dele você não pode ceifar, mas o resto você pode tirar. E de fato foi isso que aconteceu. Ele perdeu riqueza, família e saúde. E no final do capítulo 2, então, 3 amigos de Jó que viviam em outros países vieram então, se reuniram e vieram para visitar a Jó. Por que eles vieram? A Bíblia diz no versículo 11, 12 e 13 que eles vieram confortar a Jó. Eles vieram consolar a Jó em meio à sua dor. E no versículo 13 a Bíblia diz assim: em seguida sentaram-se no chão ao lado de Jó e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Queridos, vamos tirar um momento aqui para parabenizar esses 3 amigos de Jó. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e vieram de longe para consolar a Jó no momento de dor. E a Bíblia diz que quando eles viram Jó, eles ficaram tão impressionados com o sofrimento dele, que eles rasgaram a roupa deles, em sinal de simpatia com ele, de compaixão. Jogaram pó sobre a cabeça deles. Era maneira de demonstrar luto naquele tempo. Hoje em dia a gente põe roupa preta, naquele tempo eles rasgavam a roupa e jogavam ou cinza ou poeira sobre a cabeça. E foi o que eles fizeram. E a Bíblia diz que eles sentaram do lado de Jó. Jó estava no chão, eles sentaram do lado de Jó. E por 7 dias eles ficaram ali sentados com Jó, chorando com ele, gemendo com ele, sofrendo com ele. É importante a gente entender que quando alguém está sofrendo, quando alguém está num momento de dor, num momento de perda, o que eles mais precisam não é um sermão, não é uma lição, certamente não é alguém acusando eles. Quando alguém está sofrendo, quando alguém está machucado, quando alguém está chorando, quando alguém teve uma grande perda na sua vida, o que eles mais precisam é alguém que simplesmente sente do lado deles e chore com eles. A Bíblia diz assim no Novo Testamento que nós devemos rir, ou regozijar, ou celebrar com os que estão celebrando e chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Às vezes, quando a gente vê alguém chorando, a gente acha que a nossa responsabilidade é fazer eles pararem de chorar. Às vezes a gente acha que quando a gente vê alguém chorando, a nossa responsabilidade é tentar resolver o problema deles ou responder às perguntas deles. Quando na realidade o que a Bíblia diz para a gente fazer é chorar com eles. Chorar com eles. Em outras palavras, a gente deve se sensibilizar com a dor deles e dar a eles uma oportunidade de passar por aquele vale. Tudo que eles precisam, muitas vezes, é uma pessoa para acompanhar eles, para segurar a mão deles. É um ombro para chorar. E eu parabenizo esses amigos de Jó, porque por 7 dias eles não tentaram falar nada, eles não tentaram responder nenhuma pergunta, eles simplesmente choraram com Jó. E era exatamente isso que Jó precisava. E que Deus nos ajude também, quando encontrarmos pessoas que precisam de um ombro amigo, que nós possamos ser esse ombro amigo. E que a gente não use, não precisa de tentar usar essa oportunidade para resolver os problemas do mundo, ou para defender Deus, ou para explicar o problema do sofrimento. Vamos deixar a pessoa sofrer e sofrer com ela. Vai chegar o momento da gente responder perguntas e ajudar e etc, etc. Mas naquele instante o que a pessoa precisa é um amigo que chore com ele. É uma amiga que acompanhe ela nesse vale. Quantos sabem do que eu estou falando? Não é assim? E então, parabéns por esses amigos de Jó, porque eles fizeram a coisa certa durante 7 dias.
Mas no 8º dia, algo aconteceu que mudou o cenário. E o que aconteceu foi o seguinte: Jó não aguentava mais. E na dor e no desespero dele, ele desabafou. Ele teve o que eu chamo de um vômito emocional. Um vômito emocional. Ele botou para fora aquela tristeza que estava dentro dele. Capítulo 3, versículo 1 a 5. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele começou a praguejar. Versículo 3. Maldito o dia que eu nasci, maldita a noite que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem-se a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Jó aqui estava na carne e ele começou a praguejar a sua vida e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Quando os 3 amigos de Jó ouviram isso, eles não aguentaram ficar mais calados. E é aí que eles aqui que eles cometeram o erro deles. Eles agora vão começar a falar. E eles vão começar a tentar responder às indagações de Jó. E eles começaram a tentar corrigir Jó. E aqui, durante os próximos 30 capítulos, 30 e poucos capítulos, vão vir 3 ciclos de diálogos. Jó fala, aí um dos amigos responde, ele responde. Aí Jó fala, aí Bildade responde. Aí Jó fala, aí Zofar responde. Aí o ciclo começa de novo. Ele faz, Jó, Bildade, Jó, Zofar, Jó. Aí o ciclo começa de novo. 3 ciclos de diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. E nesse diálogo, esses 3 ciclos de diálogos, os amigos de Jó estão acusando ele de pecado e Jó está se defendendo. Muito bem, nós não temos tempo para ler esses capítulos todos, mas eu vou tentar resumir o que cada um desses amigos tentaram dizer para Jó. O primeiro deles foi Elifaz. Elifaz argumenta baseado na experiência. E ele diz que a experiência mostra que o sofrimento vem para os pecadores. Ele diz para Jó, Jó, na certa você sabe disso também. Na certa você já observou que quando uma pessoa peca, ela vai sofrer. A experiência prova isso. E se você está sofrendo, obviamente é porque você pecou. Você é culpado diante de Deus. E por isso você está sofrendo. Aí Jó se defende. Jó diz, não, eu não pequei. E eu gostaria de ter uma oportunidade para falar com Deus e defender a minha causa e mostrar para Ele que eu não sou culpado do que eu estou sendo acusado. Aí vinha Bildade. E Bildade, ele baseava os seus argumentos não na experiência, mas na tradição. Tradição cultural, tradição religiosa. E ele dizia, olha, a tradição nos diz que você sim é culpado, porque o sofrimento só vem para quem peca. Portanto, se você está sofrendo, é porque você pecou. Você está errado, Jó. Jó mais uma vez defendeu a sua inocência. Aí veio Zofar, o terceiro amigo. E Zofar baseou seu argumento no que ele entendia ser a natureza de Deus. E Zofar disse para Jó, Jó, ninguém entende a Deus. O Deus é muito elevado e muito santo e muito perfeito. A gente não entende Ele. Então, tudo que você pode fazer é engolir o remédio que Ele está te dando. Cala a boca, engole o remédio que Ele está te dando e bola para frente. Porque ninguém entende a Deus de qualquer maneira. Ele é perfeito e nós não somos. Ele é insondável. Não tem como falar com Ele. Então, olha, engole o remédio amargo e bola para frente. Mas Jó insistia, não pode ser assim. Eu quero falar com Deus, eu quero uma audiência com Deus. E no desabafo de Jó, algumas vezes ele diz umas palavras bem fortes. Algumas vezes ele questiona Deus. Ele diz, eu não entendo por que Deus está deixando isso acontecer. Eu preferia que Ele me matasse. Já que Ele vai me tratar assim, que Ele tire a minha vida. Entenda que Jó estava falando por causa da dor dele. Você já notou que às vezes,
quando a gente está sentindo dor, a gente fala mais do que a gente quer. A gente diz coisas que a gente realmente não quer dizer. E Jó fez isso também. E Deus aparentemente entendeu isso. Porque a Bíblia diz no final do capítulo 2 que em tudo isso Jó não pecou. Deus entendeu. Deus deu a ele uma dispensação de graça e permitiu que ele desabafasse. Ainda que ele estava errado. E mais tarde Deus vai corrigir Jó. Mas Deus não atribuiu o pecado a Jó. Muito bem. Mesmo em meio à sua dor e ao seu sofrimento, ainda assim, Jó não largou a sua fé. Mesmo na dor e mesmo brigando com Deus, ele confessou a sua fé em Deus, como veremos. Eu quero mostrar 3 coisas interessantes para os irmãos. O primeiro, eu quero chamar a atenção para o dilema de Jó. O dilema de Jó. E eu chamo a atenção para o dilema de Jó, porque o dilema de Jó é o dilema de todo ser humano. Jó diz assim, em Jó capítulo 9, versículo 2, bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal se tornar justo diante de Deus? Você já parou para pensar nisso? É lógico que eu sou culpado diante de Deus, ele é perfeito e eu não sou. Como é que eu posso me justificar diante de Deus? Jó entendia esse dilema. É o dilema de todo ser humano. Deus é perfeito e nós não somos. E Jó admitiu isso. Versículo 32. Eu entendo também que Deus não é um ser humano. O que significa que entre eu e Deus existe um abismo muito grande, uma distância muito grande. Eu não consigo entender a Deus e eu acho que Deus também não consegue me entender. Eu não sei o que é ser Deus e eu acho que Deus não sabe o que é ser humano. Então isso frustrava Jó. E por fim, Jó disse assim, por isso não posso responder a Deus, eu não posso dialogar com Deus, porque Ele é Deus e eu sou ser humano. A distância entre nós é muito grande. Amados, esse problema de Jó é o problema do ser humano. Eu não sei como me justificar diante de Deus. Eu não entendo a Deus e eu não sei se Deus me entende. E eu quero falar com Deus, mas eu não sei como falar com Ele, e eu não sei como ouvir o que Ele tem para me falar. Esse é o dilema de Jó. Esse é o dilema do ser humano. E é por isso, queridos, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. O nascimento de Jesus é a resposta desse dilema. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus é Deus resolvendo esse problema. Quando Jesus veio ao mundo, diz a palavra de Deus em João capítulo 1, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a glória de Deus estava em Cristo. E olhando para Cristo, nós entendemos quem é Deus. Jesus é o retrato de Deus na terra. E olhando para Cristo, a gente entende o que é ser uma pessoa santa, o que é amar, o que é perdoar, o que é crer em Deus, o que é ser uma pessoa íntegra. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus resolve esse problema. Não só isso, Jesus também é o nosso mediador. A gente fala com Deus através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é exatamente o que Jó estava pedindo. Eu preciso de uma ponte para alcançar Deus. Jesus veio para ser essa ponte. E eu e você agora temos acesso a Deus. Eu e você agora podemos entender a Deus. E podemos ser entendidos por Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quantos dizem amém? Amém. Muito bem. Note também a confissão de fé de Jó. Em meio à sua dor e em meio ao seu sofrimento. No versículo 15 do capítulo 13. Jó 13, 15. Jó disse assim, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Repita essa frase comigo. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Mais uma vez. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Em outras palavras, ele disse assim, olha, mesmo que Deus tire a minha vida, eu vou continuar crendo nele. Mesmo que o mundo desabe, eu vou continuar crendo nele. Queridos, esse tipo de fé agrada a Deus. Esse tipo de fé agrada a Deus. Em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua raiva, em meio às suas indagações, ainda assim Jó confessou a sua fé. Olha,
Eu estou chateado, estou. Eu estou com raiva, estou. Eu estou confuso, estou. Eu estou frustrado, estou. Eu quero enfrentar Deus e falar com Ele algumas coisas que eu acho que Ele tem que ouvir. Sim. Mas no final das contas, eu confio nele. E mesmo que Ele tire a minha vida, eu vou esperar nele. Jó podia dizer isso porque ele tinha uma esperança. Jó capítulo 19, versículos 25 a 26. Jó 19, 25 a 26. Leia em voz alta comigo, está no telão. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. 3 importantes verdades que Jó esperava nelas. A esperança de Jó. Número 1, eu sei que o meu defensor vive. Tem uma porção de coisas que eu não sei e gostaria de saber. Tem uma porção de perguntas que ainda não tem resposta. Mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive. Número 2, eu sei que Ele vai me defender. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma intervenção divina, vai ter um mover de Deus, vai ter um agir de Deus na minha situação e esse problema vai ter solução. E número 3, ainda no meu corpo eu verei a Deus. Jó estava dizendo aqui, eu creio na ressurreição dos mortos. Jó estava dizendo aqui, tem certas coisas que talvez não aconteçam durante a minha vida, mas mesmo que eu morra antes de tudo que eu quero, e tudo que eu espero, e tudo que eu confio em Deus, mesmo que eu morra antes de tudo isso acontecer, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que eu vou ser ressuscitado, e um dia eu vou comparecer diante de Deus, e então eu vou entender tudo. E tudo que precisa de acontecer, vai acontecer. Jó cria na vida eterna. Jó cria no juízo final e Jó cria na justiça de Deus. E eu quero convidar você a crer também em Deus dessa maneira. E crer que ainda que a gente não veja tudo que tem que acontecer na nossa vida, nós podemos confiar em Deus. Porque, queridos, essa vida atual é temporária. Existe a vida eterna. Mais cedo ou mais tarde, Deus sim vai julgar os justos e os ímpios, e vai pôr as coisas nos seus devidos lugares. Jó cria nisso, e isso era uma esperança para ele. Muito bem, então, 32 ou 33 capítulos mais ou menos desse diálogo, Jó e os seus 3 amigos, e os amigos acusando, e ele se defendendo, e ele confessando a fé dele em Deus, e ele pedindo a Deus uma audiência. Chegamos agora nos capítulos finais do livro de Jó. Depois que ele faz Bildade e Zofar se calaram, Eliú, um homem mais novo, decidiu falar. Capítulo 32 é onde nós encontramos a fala de Eliú. Durante os 31 primeiros capítulos, Eliú ficou calado. Por que Eliú ficou calado? Ele nos diz, capítulo 32, versículos 1 em diante, diz assim: Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos desistiram de continuar discutindo com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo de família de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque Jó dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos de Jó, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: quando que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Então, depois de ouvir o bate-boca
entre Jó e os seus 3 amigos, Eliú ficou calado, ouvindo. Jó não se convenceu que estava errado. Os amigos de Jó não conseguiram convencer a Jó que ele estava errado e desistiram. Aí Eliú ficou com raiva. Ele falou, bom, agora é minha vez então. Eu deixei os mais velhos falarem e vocês não conseguiram mostrar a Jó os erros dele, então agora é minha vez. E Eliú então começa a argumentar com Jó. E o argumento de o argumento de Eliú se resume nesses versículos que estão aí no telão. Jó 36, versículos 24 e 26. Ele diz assim, o mundo inteiro louva a Deus pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Versículo 26. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Em outras palavras, Eliú diz assim para Jó, não adianta você tentar questionar a Deus, porque você não vai conseguir uma resposta. Tudo que você pode fazer é louvar a Deus. Observe as obras de Deus, tudo de bom que Deus faz, e louve a Deus, porque é tudo isso que você pode fazer. Não dá para entender a Deus por completo, porque Ele é mais alto do que nós. Quando Eliú acaba de falar, ele fecha a sua boca. E quando Eliú fecha a sua boca, adivinha quem surge na cena para responder? É Deus. E eu chamo a atenção, queridos, para o fato de que muitas vezes Deus só pode falar quando todo mundo cala a boca. Deus espera para falar quando todo mundo, depois de todo mundo dar palpite, depois de todo mundo falar, Deus finalmente fala, agora posso falar? Opa. Agora que todo mundo deu o seu palpite, agora e vocês finalmente estão calados, agora é minha vez. Capítulo 38, versículo 1. Depois disso, ou seja, depois de todo mundo dar palpite, depois de todo mundo falar, depois de todo mundo expressar a sua opinião, depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Da onde veio a resposta? De Deus. E da onde ele falou? Do meio da tempestade. Do meio da tempestade. Deus muitas vezes usa a tempestade para falar com a gente. Deus muitas vezes usa a tempestade para falar com a gente. Eu não gosto de tempestade, eu prefiro dias de sol. Mas a verdade é, queridos, que nos dias de sol, às vezes a gente está distraído com o sol. Mas a tempestade muitas vezes nos leva ao nosso joelho. E do meio da tempestade, Deus falou com Jó. Se você está passando por uma tempestade, Salmo 46, 1. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio da tempestade, vamos tirar um momento de silêncio diante de Deus e falar, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. E vamos deixar Deus falar do meio da tempestade. Quantos dizem amém? Amém? E Deus falou. E note que Deus respondeu a Jó. Mas uma coisa vai te surpreender. Deus respondeu a Jó com uma série de perguntas. Deus respondeu a Jó numa série de perguntas. Aliás, entre os capítulos 38 a 41, Deus faz 74 perguntas para Jó. É uma pergunta atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Deixa eu dar um exemplo das perguntas que Deus fez para Jó. 38, versículo 1 em diante. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você? Primeira pergunta. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Pergunta número 2. Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou fazer. Aonde é que você estava quando eu criei o mundo?
Se você é tão inteligente, explique isso para mim. Versículo 5. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medidas? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? E assim por diante. Deus começa a perguntar sobre a criação, sobre a natureza. Você sabe por que o mar para aonde ele para? Você sabe quantas estrelas estão no céu? Você sabe quem pôs as estrelas nos seus devidos lugares? Você sabe quem sustenta a terra? Você sabe o peso do ar? Você sabe disso, sabe aquilo outro? Queridos, 74 perguntas como essa. Por quê? O ponto dessas perguntas parece ser lembrar a Jó que Deus é soberano, que Deus é bom e que Deus sabe todas as coisas. Nós simplesmente não conseguimos saber nem entender todas as coisas, mesmo que Ele tente nos explicar. E note que Deus não se explica. É uma coisa que você vai notar se você ler a sua Bíblia. Deus nunca para se explicar na Bíblia. A Bíblia começa com uma afirmação sem explicação. Isso frustra muitas pessoas. Mas a Bíblia nos dá afirmações que você aceita ou não aceita, crê ou não crê, obedece ou não obedece. Mas Deus não se explica. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com a afirmação que Deus existe e Deus criou tudo. E Ele não para explicar. Ele não diz para a gente de onde Ele veio. Ele não diz para a gente por que Ele é Deus. Ele simplesmente diz: eu sou Deus e eu criei o universo. E você aceita ou não, crê ou não, obedece a Ele ou não, se sujeita a Ele ou não. Você tem a escolha. Mas Deus não para se explicar para ninguém, porque Ele é Deus. Deus é soberano. Eu sei que muitas pessoas gostariam que Deus se explicasse, mas essa confiança Ele não dá para ninguém. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo nos pergunta da seguinte maneira: ele diz, quem é você para questionar a Deus? Quem é você para perguntar a Deus e pedir que Ele te dê satisfação? E essas 74 perguntas parecem ter isso em mente. Deus diz para Jó: Jó, eu te amo. Jó, eu te abençoei e vou te abençoar de novo. Mas não esqueça de quem você é e quem eu sou. As perguntas que Deus fez para Jó foram para lembrar a ele que tem muita coisa que ele não sabia. Em muitas áreas ele é ignorante. E ele não poderia então questionar a Deus. Como é que Jó reagiu a isso? Jó reagiu como toda pessoa temente a Deus reage. Quando Deus nos aperta, queridos, a gente descobre quem é ovelha e quem é bode. Quando Deus nos aperta, a gente aprende quem é filho e quem é bastardo. O filho aceita a correção. A ovelha aceita a correção. Depois de Deus corrigir a Jó, e Ele corrigiu a Jó com amor, mas com justiça, com severidade. Note a reação de Jó no capítulo 42, versículos 5 a 6. Jó diz assim para Deus: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas eu te vejo com os meus próprios olhos. Em outras palavras, Senhor, antes eu achava que eu te conhecia, mas eu não sabia de nada. Agora eu te entendo melhor. Versículo 6. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse. Eu tenho vergonha do que eu falei, Senhor. E me arrependo. Eu me arrependo. A pastora Valéria falou sobre esse sonho. Eu me lembro quando ela me falou sobre esse sonho que impressionou muito a ela. Porque Deus nos chama, queridos, ao arrependimento. E arrepender é reconhecer as nossas fraquezas, o nosso erro. E nos prostrarmos diante de Deus de joelhos e dizer: Senhor, eu me arrependo pelos meus erros. Perdão, perdão. Sentado aqui no chão, num monte de cinzas, eu me arrependo. Jó confessa: Senhor, eu falei demais. Eu extrapolei. Eu fui longe demais.
E Deus perdoa Jó. Deus perdoa Jó. Mas, queridos, é interessante que Deus corrigiu a Jó, mas não castigou a Jó. Deus entendia o que estava acontecendo, Deus sabia do sofrimento de Jó, Deus sabia da dor que ele estava passando, e Deus sabia do que estava acontecendo. Deus sabia também que Jó passou por aquilo, não porque ele pecou, mas porque o inimigo, lembra que Deus desafiou o inimigo caiu e Deus permitiu que o inimigo atacasse a Jó. E nós vamos ver por quê já já. Então Deus sabia exatamente o que estava acontecendo e por isso Deus não castigou a Jó. Ele simplesmente corrigiu. Há uma diferença entre correção e castigo. Agora note que aos amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar. Estes sim, Deus estava pronto a castigar. Nos versículos 7 a 8, Deus vira para esses 3 amigos de Jó e fala com eles asperamente. E diz para eles, o que vocês fizeram com Jó estava errado. Vocês não falaram corretamente com Jó. Vocês não ajudaram. Vocês não me representaram bem. E por causa disso, se vocês não quiserem ser castigados, vocês vão ter que ir a Jó e pedir que ele ore por vocês. E só quando Jó orar por vocês, eu então vou perdoar vocês. E é exatamente isso que aconteceu. Esses 3 amigos de Jó foram a Jó e pediram, Jó, erramos. E Deus está zangado com a gente. E ele falou que ele só vai perdoar a gente se você orar por nós. E aqui nós vemos, queridos, o coração de Jó. Lembra que a Bíblia diz que Jó é um homem íntegro, um homem bom? Jó não pensou 2 vezes. Perfeitamente. Deixa eu orar por vocês. Deixa eu abençoar vocês. Lembra que no Novo Testamento Jesus diz que com a mesma medida que nós medirmos para os outros, será medido para nós? Lembra que no Novo Testamento Jesus diz assim, se vocês quiserem ser perdoados por Deus, perdoem as pessoas que vos ofendem. Lembra disso? É exatamente isso que acontece aqui. Olha o versículo 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Quando é que Deus abençoou a Jó? Depois que ele acabou de orar pelos seus 3 amigos. No momento que ele abençoou os seus 3 amigos, Deus falou, eu agora vou te abençoar também. No momento que ele liberou o perdão, ele recebeu a restauração. E a Bíblia diz que Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha antes. Uma reflexão rápida aqui, queridos. Por que será que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó? Eu creio que a resposta está aqui. O plano de Jó, o plano de Deus era levar Jó a um nível maior. O que Deus queria fazer era abençoar e prosperar Jó. Mas entre o ponto A e o ponto B, ele tinha que passar por um vale. Um vale que ia preparar ele para o que esperava ele nesse novo nível. O livro de Jó, queridos, não é um livro sobre o sofrimento. É um livro sobre a bênção de Deus. E nos mostra que no caminho de sermos abençoados, muitas vezes nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Aliás, eu chamo a sua atenção para uma coisa interessante. Porque, para dizer a verdade, isso me frustra um pouquinho. Porque sempre que as pessoas falam, não vou dizer sempre, mas a maioria das vezes que se fala no livro de Jó, só se fala sobre sofrimento, só se enfatiza o sofrimento. Mas note o que a Bíblia diz, por exemplo, no versículo, começando no versículo 14. Final do versículo 15, aliás, versículo 15 e 16. No mundo inteiro não haviam mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiros dos seus bens, junto com seus irmãos. Versículo 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. O bastante para ver seus netos e bisnetos. E morreu bem velho. Ele viveu 140 anos próspero e abençoado. Fora os anos de prosperidade e bênção que ele teve antes da aprovação dele. Então, se você parar para pensar, o sofrimento e a aprovação foi um período relativamente curto. Aliás, segundo os meus cálculos,
aliás, não só meus cálculos, mas cálculos dos estudiosos da Bíblia, esse período foi um período de mais ou menos 4 meses. 4 meses. 4 meses de provação, mas lembra que ele era abençoado antes desses 4 meses, e depois dessa provação, ele passou 120 anos de prosperidade. Então, qual que pesa mais? Mas quando se fala em Jó, só se focaliza no sofrimento, na dor de Jó. Ah, tadinho do Jó, e coitado de nós. É verdade, ele sofreu muito, eu não estou minimizando o sofrimento dele, não. Mas o sofrimento foi um pedacinho, a tempestade foi um pedacinho. A vida dele foi uma vida abençoada por Deus, protegido por Deus, cercado da proteção de Deus, próspero e tão abençoado que as pessoas ao redor dele eram abençoadas também. E eu quero sugerir aos irmãos que esse é o plano de Deus para mim e para você também. O que me leva às nossas conclusões para hoje. Rapidamente. 4 rápidas conclusões. A primeira delas é a seguinte: não vamos ter pressa em responder às grandes perguntas da vida. Às vezes, nós simplesmente não sabemos a resposta. Eu sei que às vezes as pessoas ficam frustradas comigo. De quando em quando alguém me pergunta, faz uma pergunta sobre Deus, sobre a Bíblia, e eu olho para elas e digo, não sei. Quem frequenta o estudo bíblico de quarta-feira já me viu frequentemente dar essa resposta. Não sei. E eu digo isso porque é verdade, eu simplesmente não sei. E eu sei que às vezes a pessoa pensa, mas o pastor tem que saber, o pastor tem que saber. Mas eu não sei, queridos, eu estou no mesmo barco que você, tem coisa que eu não sei. Aliás, eu me preocupo com pessoas que sabem até demais. Tem gente que tem resposta para tudo, essas pessoas que me preocupam. A verdade é que certas coisas a gente não sabe. Por que isso aconteceu? Por que aquilo outro aconteceu? Ah, por que uma pessoa tão boa está passando por uma... Eu não sei. Por que aquela pessoa era crente e morreu uma morte tão... Eu não sei. Por que fome na África e guerra aqui e acolá? Eu não sei, eu não sei. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Simplesmente, algumas coisas nós simplesmente não sabemos. Então não vamos ter medo de admitir isso. Segunda grande verdade. Leia comigo Salmo 30, versículo 5. Vai estar no telão aí. O choro... Eu preciso de ser lembrado disso. Fala isso mais alto para mim mais uma vez, bem alto para mim ouvir. Muito obrigado, eu precisava de ouvir isso hoje. A verdade é que todos nós precisamos de ser lembrados disso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Se você está passando por um vale, segura na mão de Deus. Se você está passando por um vale, eu espero que você encontre nessa igreja ombros amigos, onde você possa chorar. Pessoas que vão te amar e te abraçar, sem necessariamente ter uma resposta, mas vão te amar e te ajudar a passar por essa fase. E saiba que essa fase da sua vida vai passar. E tem coisa melhor do outro lado dessa tempestade. Amém, irmãos? Número 3. Saiba que Jesus é a resposta para o dilema do ser humano. Lembra do dilema de Jó? É o nosso dilema também, mas Jesus veio para resolver esse dilema. Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele pede a Deus em favor de nós. Satanás é o adversário, ele é o acusador. Lembra que ele acusou Jó? E ele acusa nós também. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado de defesa. Jesus está diante do juiz, diante de Deus, e ele roga por nós, ele intercede por nós, ele nos defende, ele é o nosso defensor. Confie no seu advogado de defesa. Ele cuida de nós. E por último, põe-se de pé comigo. Diga em voz alta comigo. No momento de sua dor, Deus não está longe. Diga para o seu vizinho isso hoje. No momento de sua dor. Jó precisava de ouvir isso e nós também precisamos. Saber que no momento da nossa dor, Deus não está longe. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pelo livro de Jó.
e por tudo que esse livro nos ensina. Ao sairmos daqui, vamos sair daqui com a nossa fé renovada, que o nosso Redentor vive. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas dispostas a consolar os que estão sofrendo e chorar com os que choram. E que no momento da nossa dor, nós também tenhamos pessoas que choram conosco. E em meio à nossa dor, que o Espírito Santo possa sempre nos lembrar que o nosso Redentor vive. Que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oramos isso em nome de Jesus e no nome dele já te agradecemos em fé. Amém.